Bom dia, terceiro ano! Como vocês estão? Essa é a aula 4 de História e vamos trabalhar mapas, da página 15 a 22. Vamos falar dos portugueses e a formação do Brasil. Então foi em 1500 que os portugueses desembarcaram pela primeira vez no território que hoje forma o Brasil. Quando avistaram o Monte Pascoal, na chamada Costa do Descobrimento, que é localizada no estado da Bahia, bem próximo das cidades de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália. A forma de ocupação e de exploração que os portugueses praticaram durante o processo de colonização foi decisivo para a formação do território e do povo brasileiro. A arquitetura nas cidades históricas coloniais de diversas regiões do país é uma importante marca da colonização portuguesa. Então, é possível ver a arquitetura como um traço forte que marcou esse período no passado. Então, com o intuito de extrair riquezas, os portugueses foram ocupando grandes extensões de terra, assim foram expandindo suas fronteiras, abrindo fazendas, organizando a produção de mercadorias e construindo vilas e cidades. Tudo com o intuito de extrair riquezas, minerais, como ouro, diamante, entre outras pedras preciosas. Assim, então, a colonização portuguesa marcou a formação do território brasileiro, suas fronteiras e sua imensa extensão. Então, além disso, ela colocou também em contato diferentes povos e suas culturas, ou seja, trouxe para cá os europeus, logo vieram os africanos, entraram em contato com a cultura dos indígenas e se misturaram. E esse encontro de diversos povos com suas culturas deu origem à formação do povo brasileiro, ou seja, a mim, a você, seu pai, sua mãe, seus avós, nós que formamos o povo brasileiro. E aí nós temos uma cruz instalada na praça onde foi rezada a primeira missa no Brasil em 1500, na cidade de Santa Cruz, Cabrália, na Costa do Descobrimento, no estado da Bahia, tá? Então a cidade ela recebeu esse nome em homenagem ao navegador português Pedro Álvares Cabral, por isso Cabrália. Antes de lançar o desafio, vou deixar para vocês um videozinho que fala sobre a formação do Brasil, tá? O encontro de europeus com indígenas. Conhecendo um pouco da nossa história, em 22 de abril de 1500 chegava ao Brasil 13 caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. A expedição organizada pelos portugueses a pedido do rei Dom Manuel tinha como objetivo repetir o feito de Vasco da Gama e chegar às Índias. Estavam em busca de metais preciosos, como ouro e a prata, e especiarias. Não se sabe ao certo por que Cabral desviou tanto a oeste da sua rota original, sabemos apenas que não fosse isto os portugueses não teriam descoberto as terras no depois chamado Novo Mundo. No dia 22 ouvi-se um grito, terra vista. Avistaram um monte, que recebeu o nome de Monte Pascoal. O nome dado à terra descoberta foi Terra de Santa Cruz, atualmente cidade de Porto Seguro na Bahia. O nome definitivo, Brasil, só veio alguns anos depois, devido à quantidade de pau-brasil encontrado no litoral. A carta escrita por Pero Vaz Caminha e enviada para o rei em Portugal descreve com detalhes a viagem, a terra descoberta e os nativos. Este é um importante documento histórico para o Brasil e para o mundo. O primeiro contato com a população local foi feito no dia 23 de abril. Os índios tupiniquins, de origem tupi-guarani, habitavam o litoral do sul da Bahia. Apesar do choque entre as diferentes culturas, trocaram objetos e cortesias pacificamente. Frei Dom Henrique Soares celebrou a primeira missa no dia 26 de abril. E acreditem, era domingo de Páscoa. Compareceram não só os comandantes e suas tripulações, mas também muitos nativos curiosos atraídos pelo ritual. Dias depois Cabral seguiu viagem até alcançar Calicut,
mas deixaram por lá 2 degradados condenados por crimes em Portugal que meses depois foram resgatados e deram contribuições importantes aos portugueses. Vocês viram só que interessante o vídeo? Então, lá no vídeo também fala da carta de Pero Vaz de Caminha. Nessa carta, datada de 1500, Pero Vaz conta quais foram as primeiras coisas que os portugueses fizeram ao desembarcar no Brasil e como foi o primeiro contato com os indígenas que habitavam a nossa terra. E foi assim que o rei ficou sabendo dessa nossa maravilhosa terra, o Brasil. E anos depois, mandou um pessoal vir explorar a nossa terra. E o desafio de hoje é: o que você sabe sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e sobre o início da colonização? Se vocês souberem de alguma coisa, coloca do ladinho aí para a tia Cris, tá? Pode ser algo que vocês aprenderam nos anos anteriores, se vocês já ouviram falar, né, da chegada dos portugueses e como foi o início da colonização do Brasil. Se souber, coloca. Se não souber, coloca não sei. Então, em 1532, o rei português decidiu enviar outros portugueses para povoar o território brasileiro. Lembra lá do vídeo? Anos depois, mandou um pessoal para vir explorar o Brasil? Então, ao chegarem aqui, eles construíram a primeira Vila São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo. Nessa vila, os portugueses deram início à organização das atividades econômicas mais importantes desse período, a plantação de cana e a produção de açúcar. A atividade açucareira logo se tornou bastante lucrativa e se espalhou pela faixa litorânea. E em torno das propriedades onde se produzia o açúcar, foram se formando outras vilas e cidades. A primeira cidade a ser fundada no Brasil foi Salvador, em 1549, no atual estado da Bahia. A sua construção foi uma iniciativa de Tomé de Souza, enviado pelo rei de Portugal para se instalar aqui o governo geral da colônia. E Salvador, além de ser a primeira cidade, foi também a primeira sede do governo português, ou seja, a primeira capital do Brasil. Esse mapa acima mostra as vilas e as cidades que existiam a partir da instalação do governo geral em 1549. Então, nesse mapa que vocês estão vendo, o território que hoje corresponde ao Brasil, naquela época, foi dividido em 2 grandes porções de terra. Estão vendo que tem uma linha que divide ele ao meio? Não totalmente, claro. Do lado direito da linha do Tratado de Tordesilhas ficavam os domínios portugueses. E do lado esquerdo da linha, os domínios espanhóis. Então, antes mesmo da chegada dos portugueses, o acordo foi estabelecido entre 2 nações. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas já existia antes dos portugueses chegarem aqui. Ou seja, em 1494, fixaram uma linha imaginária para a posse das terras já descobertas e também das terras que ainda seriam conhecidas por esses 2 povos. Então, olha só, Cristóvão Colombo, em 1492, a serviço do rei da Espanha, ele ficou encarregado de viajar e chegar ao Oriente Médio por um determinado lugar. Navegando então a direção oeste, para chegar ao Oriente Médio, ele descobriu a América. Então, por isso foi dividido as terras do Novo Mundo em 2 partes iguais. Uma parte para os portugueses que vieram explorar e outra parte para os espanhóis, das quais já tinham conhecimento sobre essa terra. No desafio, vocês vão fazer uma comparação, tá, entre esse mapa e o mapa histórico feito por Luiz Teixeira em 1574. Procurem observar uma semelhança e uma diferença entre eles. O que vocês encontram de semelhança, pessoal?
Muito bem quem disse que a semelhança entre eles é a existência do Tratado de Tordesilhas. Tá, beleza. E a diferença entre esses dois mapas? Vejam, pessoal, a diferença. A diferença é a divisão e a distribuição do território. No mapa de Luiz Teixeira, a divisão e distribuição do território é em capitanias. No mapa dessa página, a divisão e a distribuição do território é em vilas e cidades. Então, vocês podem colocar a semelhança e a diferença certinho, tá? Pode colocar aí nessa página mesmo, aqui do ladinho do mapa. Atividade 2, vocês vão ter que contar quantas vilas e cidades existiam no Brasil por volta de 1580. Veja que na legenda ela explica qual é cidade e qual é vila. Então, vocês vão contar no mapa ao todo vilas e cidades. Continuando aqui, vamos falar dos povos africanos. A população brasileira atual ela é composta, dentre outros povos, também por descendentes de africanos. O que vocês sabem sobre a história da África e sobre as culturas africanas? Vocês sabem como os povos africanos foram trazidos para o Brasil? Pois é, a África ela é um grande continente multicultural formado por mais de 50 países e por muitos povos. Esse continente ele é considerado o berço da humanidade porque foi ali que foi registrado o surgimento dos primeiros antepassados dos humanos. Então, por ser uma região habitada há muito tempo, lá abriga muitas histórias, saberes, técnicas e culturas. Então, dessa maneira, são incontáveis as contribuições dos povos africanos para o desenvolvimento das civilizações e os conhecimentos que se difundiram a partir dali para o restante do mundo ao longo do tempo. Olha lá então uma atividade. É verdade? O Egito faz parte do continente africano e a civilização que se desenvolveu na região era composta por uma população bastante miscigenada, com a mistura de povos, sendo em grande parte de pessoas negras. O que vocês acham? Sim, é verdade, pessoal. Então, o Egito ele está localizado na África e a civilização egípcia antiga era composta também por pessoas negras. Vamos falar da escravidão como comércio. Então, na época das grandes navegações europeias, os portugueses buscavam expandir os seus domínios e encontrar riquezas como metais preciosos e outros produtos lucrativos. Então, um pouco antes de chegarem ao território que atualmente hoje forma o Brasil, os portugueses já haviam alcançado o continente africano, onde eles iniciaram a colonização de diversas regiões. Ali, então, eles estabeleceram uma relação de comércio e de exploração. Uma das atividades mais lucrativas estabelecidas pelos portugueses na África foi o tráfico de pessoas para serem escravizadas. Então, esse comércio consistia em uma troca entre os comerciantes portugueses e africanos. Eles capturavam as pessoas em troca de diversos produtos trazidos da Europa. Quanta maldade, né? Então, quando os portugueses iniciaram a produção de açúcar no Brasil, o tráfico de pessoas escravizadas passou a ser uma fonte de mão de obra muito lucrativa. Então, os europeus compravam escravos por um preço bem baixo lá na África e vendiam para os proprietários de terra lá na Europa e aqui na América. Muitos vieram parar no Brasil. Assim, então, o escravismo praticado pelos europeus foi responsável pelo deslocamento forçado de milhões de pessoas do continente africano para a América e a Europa. No jogo rápido, vocês vão escolher 3 palavras e escrever um parágrafo com elas, falando sobre a escravização dos africanos pelos europeus. Se quiser utilizar mais palavras, fique à vontade. Vou parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua.
vou deixar mais um videozinho para vocês que fala sobre a chegada dos portugueses aqui no nosso território e o encontro com os indígenas. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.